Olá, pessoal! Nesse vídeo, iremos falar de direito penal. O direito penal estabelece as características e as consequências da ação criminosa, que tem por finalidade assegurar a coexistência humana através da proteção subsidiária dos bens jurídicos fundamentais do indivíduo, da sociedade e do Estado. As características do direito penal é que ele é fragmentário, que significa que não são todas as condutas ilícitas que estão sujeitas à sanção penal. Tem condutas que são ilícitas, por exemplo, mas que ela não está descrita no Código Penal e sim no Código Civil. Ele também tem a característica de sancionador, que quer dizer que o direito penal se limita a prescrever as penas às condutas que são ilícitas. O direito penal ele tem por base o Código Penal de 1940. O Código Penal ele é estruturado, dividido basicamente em duas partes. A parte geral, em que dispõe os princípios e regras gerais do direito penal, e a parte especial, em que define os crimes e lhes combina as penas. Vamos falar agora dos princípios do direito penal. Os princípios são fontes do direito penal e darão a fundamentação trazida pelo próprio Código Penal. O primeiro princípio é o princípio da legalidade, que é o princípio mais importante para o direito penal, que está disposto na própria Constituição no artigo 5º, inciso 39, que dispõe que não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação legal. Assim como está disposto no Código Penal, no artigo 1º, em que dispõe que não há crime sem lei anterior que o defina e não há pena sem prévia cominação legal. Apesar de estar disposto um pouco diferente esses dois artigos, têm o mesmo significado. Ou seja, para ser considerado uma conduta criminosa, deverá estar de forma expressa no ordenamento jurídico. Essas duas previsões na Constituição Federal e no Código Penal têm como consequência a proibição do emprego da analogia, emprego dos costumes, da retroatividade de leis penais vagas e indeterminadas. Dentro desse princípio da legalidade, temos o princípio da anterioridade, que dispõe que a lei tem que ser publicada anteriormente da conduta, ou seja, a lei deve ser promulgada anterior à conduta para que os sujeitos possam ter conhecimento. Um outro princípio é o da territorialidade, em que a lei penal é aplicável aos crimes praticados no território onde o Estado exerce a sua soberania. Um outro princípio é da insignificância ou bagatela, que defende que o direito penal não deve se preocupar com condutas incapazes de lesar o bem jurídico. Assim, é afastada a tipicidade material, tornando a conduta fato atípico. O outro princípio é da intranscendência da pena, em que a pena não passará da pessoa acusada, pois ninguém será responsabilizado pelo fato de outrem. A partir de agora, vamos falar da aplicação da lei penal no tempo. Muitas vezes, iremos nos deparar com o conflito da aplicação da lei penal. Então, como regra, o tempo irá reger o ato no direito penal. O Código Penal, em seu artigo 2º, dispõe que ninguém pode ser punido por fato que a lei posteriormente deixar de considerar crime, cessando em virtude dela a execução e os efeitos penais da sentença condenatória. Parágrafo único. A lei posterior, que de qualquer modo favorecer o agente, aplica-se a todos os fatos anteriores, ainda que decididos por sentença condenatória transitada em julgado. Os princípios a serem adotados para a aplicação da lei penal são o da irretroatividade da lei, ou seja, a lei penal não terá efeito no passado, salvo para beneficiar o réu. O outro princípio é da retroatividade da lei penal benéfica, que é uma exceção. Ocorre quando há a sucessão de leis. Assim, quando uma nova lei entrar em vigor, revoga a anterior. No direito penal brasileiro, a lei não retroagirá, salvo para beneficiar o réu, e ninguém pode ser punido por fato que a lei posteriormente deixar de considerar crime. A regra é que o crime só passa a não mais existir quando há abolição criminosa ou se publicada uma nova lei que afaste a vigência da aplicação da lei que estava vigorando. Desta forma, a regra é que a lei nasça, seja promulgada e publicada, tenha sua vigência e, quando não for mais conveniente, seja revogada. Mas, excepcionalmente, algumas condutas são tipificadas como crimes por determinados períodos, ou seja, será considerado crime determinada conduta por um determinado prazo.
Desse modo, se o sujeito praticou uma conduta criminosa no tempo em que a lei excepcionalmente ou temporariamente era vigente, este sujeito terá sanção aplicada, mesmo que cessadas as circunstâncias que determinavam a vigência da lei. Nessa linha de raciocínio, dispõe o artigo 3º do Código Penal, que a lei excepcional ou temporária, embora decorrido o período de sua duração ou cessadas as circunstâncias que a determinaram, aplica-se o fato praticado durante a sua vigência. Para entendermos melhor essa lei excepcional ou temporária, eu vou dar um exemplo. Na Copa do Mundo de 2014, foi criada uma lei X que tipificou a conduta que jogar lixo no chão era uma conduta criminosa, que anteriormente à publicação dessa lei não era, para vigorar durante o evento esportivo, ou seja, durante a Copa do Mundo de 2014. Um sujeito A praticou essa conduta jogando lixo no chão durante a vigência dessa lei. A Copa do Mundo acabou, mas quando o sujeito praticou o ato, ou seja, quando violou a norma que era excepcional e que tinha prazo de duração, a lei estava em vigência. A vigência dessa lei cessou em fevereiro de 2015 e o sujeito, nesse caso, se teve sua sentença depois de fevereiro de 2015, será punido pelo crime que à época existia. Nesse caso, temos a aplicação do princípio da ultratividade da lei penal. A aplicação da lei penal continua, mesmo que encerrada a vigência da lei, que tinha prazo para encerrar. Ou seja, sobrevive a sua autorregulação e aplica-se ao fato praticado durante a sua vigência. É isso, pessoal. Aguardo vocês no próximo vídeo e não se esqueçam de dar um like e se inscrever no canal.